Boa tarde, professor. Aqui quem fala é a Karina. E bom, meu grupo vai falar um pouco sobre a compostagem de resíduos sólidos urbanos. E quem faz parte do meu grupo é a Stephanie, a Carol e a Camille. Boa tarde, professor. Aqui quem fala é a Karina. E bom, a geração acelerada de resíduos tem causado preocupação tanto em países desenvolvidos quanto em subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. A quantidade de resíduos gerados nas últimas décadas tem se constituído em um problema de ordem social, econômica e ambiental, devido principalmente ao desenvolvimento industrial, ao crescimento populacional e hábitos de consumos modernos. Inácio e Miller, no ano de 2009, afirmam que a fração orgânica dos resíduos urbanos causa impactos ambientais e sociais pela geração de odores e atração de vetores de doenças. E também eles afirmam que grandes quantidades de resíduos sólidos orgânicos são geradas pelas mais variadas atividades e setores da economia. A produção de resíduos sólidos orgânicos vem crescendo de forma acentuada, sobretudo em países em desenvolvimento, pelo aumento do consumo e pela falta de políticas de saneamento básico e de processamento de resíduos. A forma mais eficiente de se obter a biodegradação controlada dos resíduos orgânicos é por meio da compostagem, que é um processo biológico utilizado no tratamento e na estabilização de resíduos orgânicos para a produção de humus, a partir da mistura de restos de alimentos, frutos, folhas, estercos, palhas, dentre outros. De acordo com Inácio Miller, a compostagem de resíduos orgânicos possibilita a minimização de impactos ambientais e de resíduos e a maximização da reciclagem, que para os autores são pontos fundamentais que constituem o conceito de desenvolvimento sustentável para o eficiente tratamento e destinação dos resíduos sólidos. Portanto, a presença de usinas de compostagem é um movimento relativamente recente no Brasil. Os materiais usados em compostagem podem ser separados em matérias úmidas, com alto teor de nitrogênio, e secas, com alto teor de carbono. Oi, professor. Aqui é a Carol. Eu vou falar dos materiais e métodos utilizados neste artigo, no qual eles fizeram a avaliação do processo de compostagem de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Eles primeiro fizeram um levantamento de materiais bibliográficos no portal Cielo, no Google Acadêmico e no Ciência, sem fazer um recorte temporal. Eles colocaram essas palavras-chave. Depois disso, eles pegaram e fizeram uma tabela em colunas, com título, autor, ano de publicação, o material utilizado na compostagem, forma para monitorar ela, pontos positivos e negativos. E depois de ver cada artigo, eles colocaram no programa chamado Mendeley, que reuniu 130 documentos, só que desses 130 documentos só foram escolhidos 22 artigos. Aí eles pegaram e nesses artigos fizeram um recorte temporal, de 1999 a 2019. Aqui é a Karina que está falando novamente. E bom, vamos falar um pouco sobre a compostagem. Segundo Inácio Miller, a compostagem é um processo de oxidação biológica em que os micro-organismos decompõem os compostos orgânicos dos materiais, liberando calor, dióxido de carbono e vapor d'água. Logo, para que os micro-organismos processem essa matéria orgânica de forma eficiente, é necessário que alguns parâmetros sejam observados de forma propícia às condições mais favoráveis às atividades microbianas. Existem vários parâmetros que influenciam na compostagem, seja na qualidade ou no tempo necessário à sua estabilização. Agora quem está falando é a Stephanie e eu irei falar sobre os parâmetros biológicos na compostagem. A matéria orgânica é transformada por meio da ação combinada de diferentes comunidades de micro-organismos, como fungos e leveduras, bactérias, e da macro e mesofauna, que seria minhocas, ácaros, formigas e besouros. A conversão da matéria orgânica
ao estado umificado é realizada por micro-organismos, e a velocidade da decomposição da matéria orgânica pelos micro-organismos varia conforme a influência de alguns fatores, como umidade, aeração, pH e temperatura, que veremos nos próximos slides. Já a intensidade da atividade dos micro-organismos decompositores na compostagem está relacionada à diversificação e à concentração de nutrientes. E as populações microbiológicas determinam também a qualidade do produto final. A sua atividade depende dos nutrientes disponíveis e dos parâmetros físicos do meio que está ao seu redor. É importante saber também que alguns micro-organismos conseguem obter os seus nutrientes essenciais a partir das moléculas complexas. Outros só conseguem assimilar compostos simples, enquanto outros ainda são sensíveis à presença de compostos inorgânicos ou orgânicos. Para aumentar a eficiência da compostagem, podem ser utilizados os chamados inóculos microbiológicos, que fornecem uma abundante fauna de micro-organismos, especialmente desenvolvida para quebrar as complexas ligações de um resíduo específico, facilitando o processo e garantindo uma completa degradação dos componentes biodegradáveis do resíduo. Já a inoculação objetiva garante a rápida colonização do composto e, consequentemente, a elevação da temperatura da leira em um menor período de tempo. Olá, boa tarde. É a Camille falando. Bom, irei falar uma breve explicação da temperatura no parâmetro biológico. Conforme o artigo de apoio, a compostagem de início ocorre um determinado aumento de temperatura na fase inicial, no que em sua fase mesófila, com temperatura de no máximo 40 graus Celsius, é encontrado os micro-organismos de categoria bacteriana mesófilas, com finalidade de ocasionar uma quebra da matéria orgânica no processo. Dessa maneira, liberando o calor de sua massa. Entretanto, com o aumento de 50 graus Celsius a 65 graus Celsius, os mesófilos morrem, assim ocasionando a multiplicação de termófilos, no qual irá atuar na decomposição da sua matéria orgânica. Camille de novo falando sobre o pH. No início da compostagem, o pH vai diminuindo devido aos ácidos intermediários, que são originados na compostagem, ou seja, que está surgindo no que é por volta de 5, como podemos ver de acordo com a tabelinha do lado. Esse valor é ácido, mas vai aumentando de forma gradual, devido à degradação da compostagem em sua matéria orgânica. Portanto, sua atividade metabólica por volta de 6,5 a 8 de pH é o agradável, que, como citado anteriormente, vai aumentando conforme a degradação. Vale ressaltar que o pH elevado, o processo vai ocorrendo lentamente, por conta da baixa atividade microbiológica. E o pH baixo, o processo de temperatura, é mais lento. A relação do carbono-nitrogênio é um parâmetro químico como indicador para analisar a biodegradabilidade do processo, ou seja, ver se a matéria orgânica está em decomposição com uma boa estimativa. Por exemplo, os níveis de maturação de materiais orgânicos. O carbono é fonte de energia, mas quando em alta presença ocorre na compostagem um aumento de tempo. O nitrogênio tem como função sintetizar as proteínas. O nitrogênio tem como função sintetizar as proteínas. A proteína, quando em quantidade elevada, ocorre mau cheiro. Outros parâmetros físicos feitos na compostagem é a aeração, no qual eles colocam oxigênio, porque ele é muito vital e importante para a oxidação biológica do carbono. E a energia, parte dela é utilizada no metabolismo dos micro-organismos, e o restante é liberado em forma de calor. A concentração baixa de oxigênio, ela acaba provocando a morte de micro-organismos aeróbios, dando lugar aos anaeróbios, que decompõem a matéria orgânica muito mais lenta.
É importante que aconteça a aeração na fase termófila, onde a atividade metabólica dos micro-organismos são muito mais intensas. A granulometria, ela refere-se ao tamanho das partículas das matérias-primas utilizadas, onde a intensidade da decomposição está relacionada à superfície específica da matéria-prima. Quanto menor a granulometria das partículas, maior será a área que poderá ser atacada e digerida pelos micro-organismos, assim acelerando o processo de decomposição. Os problemas são que a matéria-prima não pode ser nem muito fina e nem muito grossa. Se ela é fina demais, ela favorece a compactação e, consequentemente, a anaerobiose e o excesso de umidade. E quando a partícula é muito grossa, é mais difícil dos micro-organismos digeri-las. É adequado tentar corrigir o tamanho das partículas para favorecer mais uma organização da massa em compostagem. Então, outro aspecto muito importante são as dimensões das leiras, onde ela pode variar de acordo com cada local. A altura dela também está diretamente ligada à largura. E leiras muito altas podem provocar compactação da base, e quando é muito baixa, é mais provável perder bruscamente o calor e a umidade. Assim, o tamanho da leira deve ser suficiente para o calor e a umidade não se dissipar rapidamente, e ainda permite uma boa circulação de ar, e o adequado é que a largura dela esteja na faixa de 2,5 a 3,5 metros,